Amigos do agronegócio, estamos chegando ao fim de mais um ano. Este ano, as coisas foram positivas para a nossa atividade. Não só para a nossa atividade, mas eu acredito que, de uma forma geral, o país teve um bom momento. Os trabalhadores, os produtores, os empresários, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo, nos países desenvolvidos. Os pecuaristas deram uma prova de exuberância. Os pecuaristas e os produtores rurais mostraram sua grande capacidade de produzir e de exportar proteína vegetal e animal. Com relação à proteína animal, os produtores rurais vêm a cada dia encurtando o período de abate. Há anos atrás, a questão de 10 anos atrás, nós abatíamos gado com 5 anos, o boi com 5 anos, hoje 3 anos, e nos produtores que vêm acompanhando, investindo em genética, vêm até abatendo o boi com 24 meses. Isso se deve à nova genética aditiva. Isso se deve ao melhoramento genético, são os bois com número, com DEP. Esta semana recebi uma delegação de produtores do Canadá e dando uma palestra para eles, falando sobre o tamanho da nossa produção, o tamanho da nossa pecuária. Eles questionaram que eles estavam achando estranho aqui no Brasil, que os brasileiros castravam seus bois com 20 meses de idade. E eles falaram, mas como que vocês castram um boi com 20 meses de idade? Claro que a pergunta deles, para eles não tem sentido, porque eles abatem o boi deles com 16, 18 meses, porque é uma pecuária diferente, é uma pecuária em confinamento, o boi come ração. Aqui no Brasil não, a pecuária extensiva, onde predomina o zebu, e o zebu tem evoluído muito, encurtando o ciclo, encurtando o seu tempo de abate, graças ao trabalho genético. Para você ter uma ideia, a questão de 3 anos atrás, 85% do sêmen que se compravam era em cima de boi campeão de pista. Hoje inverteu. Hoje esse número, 80% do sêmen que se compra é em cima de boi que tenha DEP, que tenha números. E para isso, para discutir esse assunto e essa evolução genética, nós que estamos aqui, recebemos no nosso estúdio o meu amigo Geraldo, da Genética Aditiva, Armando Pereira, que também é um dos grandes entusiastas desse projeto. Hoje nós temos vários programas da Embrapa, da USP, várias empresas que começam a fazer esse trabalho independente da ABCZ. Então vamos falar sobre a evolução genética. Geraldo, números. Vocês da Genética Aditiva, geralmente a gente acompanha os leilões e os valores do rebanho de vocês são valores que diferenciam, porque vocês vêm há muito tempo imprimindo um trabalho em cima de DEP de desmama, de DEP para abate, enfim. Qual o diferencial deste trabalho de melhoraria genética desenvolvido pela Genética Aditiva para os tradicionais da BCZ? Chico, vou tentar fazer um resumo. Nós tentamos melhorar o nosso rebanho. Nós estamos num programa de avaliação, que é o programa da USP, há 23 anos. Fomos um dos primeiros que entrou. A nossa busca na época de entrar no programa de avaliação era efetivamente melhorar a qualidade dos animais. Nós fazemos avaliação, medimos os animais quando nasce, com 90 dias, 120 dias, 180 dias, 1 ano. O animal chega, a característica até que o nosso animal é extremamente manso, de tanto convívio que tem com as pessoas. O mais importante para nós existem diversos, como você citou, diversos programas sérios de avaliação, como o GenePlus Embrapa, o programa Nelore Brasil da USP, o PENT, que é importante também, qualificado. Temos o programa do IZ, que é de São Paulo, Sertãozinho, muito interessante. Temos o programa CFM. Todos os programas, eles diferenciam um dos outros de acordo com a nota que dá para a valorização de cada característica. Característica para a habilidade materna, em uma tem um peso,
a característica para perímetro escotal, um e outro tem um peso, e assim por diante. Essas são as diferenciações. Basicamente, esses programas de avaliação são muito importantes porque eles são certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por que é importante? Para você ter um programa de avaliação, você tem que se comprometer com o Ministério que você vai produzir animais diferenciados. Porque senão, por exemplo, existe o SEIP, de muitos programas de avaliação, que exige que apenas 20% dos melhores animais sejam vendidos. Então, quem compra possivelmente um animal com SEIP, ele já está tendo uma garantia que está levando um animal 20% superior dentro daqueles animais avaliados. Então, nós acreditamos que hoje não é mais possível ter uma pecuária rentável sem uma avaliação. O que é avaliação? É você comparar os indivíduos. Vou fazer uma brincadeira com meu amigo Felício. Eu, possivelmente, pela minha estatura, eu tenho uma DEP negativa para tamanho. Possivelmente para pouco cabelo, o Felício tem uma DEP altamente valorizada para pouco cabelo. E nós vamos passar a buscar, dentro dessa brincadeira, o produtor vai passar a buscar o animal ideal para o seu negócio. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui, um certo produtor tem a característica de vender bezerros. Ele vai buscar produtos avaliados que tenham as DEPs, que são as diferenças pesaradas de progênie, para animais com vacas com alta habilidade materna e produção de leite. Então, quer dizer, no caso, se pegar para fazer um cruzamento do seu sangue com o do Felício, vai dar um boi pequeno de pelo curto. Vai dar um tucura mal acabado. Então, Chico, vai dar um cara... Chico, aproveitando essa desconcentração, uma coisa extremamente importante aqui que o Geraldo falou, do SEIP. Nós tivemos no Estado uma anomalia durante um ano, em que a Secretaria de Fazenda tirou da isenção os animais portadores de SEIP, fazendo uma leitura errônea da legislação do Ministério da Agricultura, que diz que lá tem, tá certo, uma legislação e que depois ela teve efeitos tributários, que animais portadores de registro genealógico estão isentos. E a Secretaria de Fazenda daqui excluiu então desse conceito, por quê? Porque o SEIP não é um registro genealógico, tá certo? Porém, ele é de muito mais validade, como o Geraldo acabou de dizer. Não o aspecto produtivo econômico. No produtivo econômico, tá certo? E ele foi excluído durante um ano. Então, esse debate aqui ele é muito importante, porque poucos pecuaristas, se você me permitir, Armando, que você tem uma experiência lá muito grande nisso, vamos dizer, fica atento a isso. As pessoas, bom, o animal é registrado, o sêmen dele é legal. Ou esse touro é registrado, portanto é um bom reprodutor. Não é isto. Na realidade, a própria legislação do Ministério da Agricultura deveria trazer o registro modificar de certificado genealógico para animais avaliados. Armando, tá certo? Porque esse é o objetivo principal de quem vai buscar reprodutores, matrizes, enfim, né? Armando, geralmente nos leilões a gente nota o seguinte, quando entra um touro e fala que ele tem DEP de 0,1%, a gente nota que o valor dele comercial é bem mais alto. O que isso significa? A verdade é o seguinte, todo animal com uma avaliação, vamos dizer, de mérito genético, sempre menor em termos de percentil, indica que aquele animal, naquele grupo de animais avaliado, ele é 0,1% no total de animais avaliados. Se ele é 1%, se ele é top 1%, se ele é top 0,1%, quanto menor esse percentil, mais vamos dizer, avaliado e mais diferenciado é esse animal do grupo. Só que isso também não é tudo, Maia. Hoje existe um mercado de avaliações, um mercado de DEP. Está se vendendo igual vender numa mercearia. Também é um outro problema sério. O produtor rural ele tem que saber o que ele quer dessa avaliação. Ele quer um touro para produzir matrizes? Então ele tem que procurar uma avaliação genética que indique que aquele touro tem aptidões para produzir filhas com habilidade materna. Ele quer animal de alta velocidade, com alta precocidade, ganho de peso, ele tem que pegar animais que tenham uma avaliação genética que
indique isso. Não significa que o reprodutor ele não tem essas duas pontuações, habilidade materna e precocidade. Para cada característica tem um número. Exatamente. Para cada característica tem uma avaliação. Pois é, um número, uma avaliação. É um número que indica a avaliação dele. Ou seja, se eu sou um criador e eu pretendo que o meu projeto é desmamar bezerros mais pesados, então eu vou escolher um DEP de um touro. Se eu for voltado para a fêmea, que tem a melhor capacidade de reprodução, eu tenho um touro com essas características. Exatamente. E você conhecendo as suas fazer uma matrizes... complementação, mano. Olha só como nós chegamos em detalhes. Você falou assim, se eu quiser um touro mais pesado, hoje a DEP diz, mais pesado quando? Há 1 ano tem. Sobre ano tem. Há 2 anos tem. Até esse detalhe de saber quando que você quer o peso, as DEPs hoje quando que se espera, né? E mais do que isso, um programa de avaliação, você vai ter, vamos dizer assim, uma avaliação individual de cada matriz. Você vai saber quais são o que ela tem de melhor e o que ela tem de fragilidade. Vamos supor que eu seja um criador. Certo. E o meu projeto é desmamar o bezerro e vender. Então eu vou atrás de um touro que ele desmame mais pesado, porque bezerro se ganha pelo peso. Se eu sou um que quero abater com os 24 meses, então eu tenho que procurar um touro que seja positivo de ganho de peso após desmama. Após desmama. Isso, exatamente. Chico, mas é isso que nós precisamos, eu acho. O importante hoje para o criador não basta ser avaliado. Você precisa saber o que você quer, qual é o seu objetivo para você buscar. Avaliação. Ou seja, não basta eu chegar numa farmácia, pegar o primeiro remedinho na prateleira que vai sarar a minha doença. Só porque eu fui na farmácia. Se eu comprar o específico. Comprar o específico para a minha doença. Mas claro essa é uma responsabilidade que eu vejo das propriedades, que isso vocês fazem muito bem, umas coisas que a gente tem que dar o mérito à genética aditiva, isso é uma coisa, é a didática como informa os produtores, o que é o programa, como funciona e o que você vai lá para comprar, como usar. Então essa é uma obrigação que hoje os programas têm que ter, no ensinar o produtor rural a saber o que ele quer e o que ele foi lá buscar. É isso que vai garantir o resultado. Esses números conferem. Por exemplo, você pega um touro que ele é provado que desmama com 25 quilos a mais. Isso realmente bate no rebanho? Ou... Em genética, não é 2 mais 2 é 4. Não é exato. A probabilidade, né? É uma probabilidade. Por exemplo, você pode ter o melhor touro Nelore do mundo, com a melhor vaca Nelore do mundo, entre 10 filhos, se ele tiver DEPs adequada para... Ele pode ter 10 e 2 ou 3 não sair. Existe, na genética não é a conta correta. Exatamente. Ou seja, você está comprando uma probabilidade maior de acerto. Ou seja, aquele animal foi avaliado possivelmente, o histórico dos familiares dele, vamos dizer, olha, eu quero um animal que tenha alto ganho de peso para desmama, tá? Eu procuro, quando você tem um animal avaliado, esse programa de avaliação avalia não só aquele indivíduo, avalia dentro da família dele. Poxa, se na família dele toda é ganhadora de peso, é destaque de ganho de peso na desmama, aquele indivíduo tem um alto grau de probabilidade de transmitir aquilo para os filhos. Isso é uma pecuária científica. Exatamente. E mais do que isso... Perfeitamente. Exatamente. E mais do que isso, o programa é sério, o programa é idôneo. O que nós temos também que entender, que a fazenda que entra num processo como esse, também tem que ter uma idoneidade nas suas informações. Aí que vem as fazendas que hoje estão se destacando, e você vê pelo comércio dessas propriedades, que tem o quê? Um programa com informações corretas, porque informações são colocadas no computador, quem coloca é o ser humano. Se houver uma intenção de realmente fazer uma melhoria dentro do rebanho, para vender animais com uma segurança maior, o programa faz, mas a informação tem que chegar de forma correta. Então isso também está mostrando para nós fazendas e fazendas que têm avaliação. Felício, e um dado importante disso, que é para e passo, do mesmo instante que você entra num programa desse para você melhorar o seu rebanho, você começa a entrar num processo de gestão. Né? Porque isso tem a ver com gestão empresarial. No próximo bloco, iremos falar mais dessa evolução genética pecuária científica.